Olá, amigos de Estratégia de Concursos, tudo bem? Esse é o nosso curso de Direito Administrativo e hoje nós vamos falar um pouco sobre o regime jurídico administrativo, que é uma introdução à nossa aula sobre os princípios administrativos, que é um assunto muito importante em concursos públicos. Dificilmente você não encontrará essa matéria em seu edital. Então vamos para a tela? Então nossa aula de hoje sobre o regime jurídico administrativo. Vamos lá, o que se trata esse regime jurídico administrativo? Inicialmente, a gente tem que saber que o regime jurídico, ele se classifica em regime de direito público e de direito privado. Qual é a diferença entre o regime de direito público e o de direito privado? Vem para mim. Dentro do nosso regime jurídico, nós podemos falar de regras de direito público e regras de direito privado. As regras de direito público são aquelas regras que colocam a administração em posição de superioridade ou de verticalidade perante o particular, perante o administrado, perante o cidadão comum, digamos assim. Então são regras de desigualdade que permitem que a administração pública realize determinados atos, mesmo que o particular não venha a concordar. Nas regras de direito privado, por outro lado, nós temos uma relação de igualdade. Nós temos aí as situações comerciais do dia a dia. Vamos pegar, por exemplo, quando você firmar um contrato de compra e venda com um amigo ou com um vizinho, o contrato ele vai estar regido por regras de direito privado, em que há igualdade. Você só poderá modificar a regra contratual se houver concordância entre você e o outro lado. Tá ok? Vamos para a tela? Então, as regras de direito público são as regras de verticalidade. São regras que colocam a administração pública em posição de superioridade perante o particular. É uma regra, possui regras de desigualdade. Por outro lado, o regime de direito privado, ele é regido pela igualdade. Ou, podemos falar ainda em horizontalidade. Pode vir para mim? Então, no dia a dia da administração pública, vão existir situações em que é necessário que haja alguma desigualdade para que ela possa colocar em prática as nossas regras de direito público. O bem da coletividade vai depender dessas situações. Então, vamos para a tela? Então, quando a gente fala de regime jurídico, a gente deve saber que dificilmente a gente vai encontrar somente regras de direito público ou somente regras de direito privado em determinada situação. O que vai determinar se é direito público ou direito privado, qual regime a gente está falando, é a predominância de uma regra ou de outra. Nesse sentido, a gente pode falar um pouquinho aqui sobre os ensinamentos da professora Maria de Pietro, que é uma das nossas principais doutrinadoras do direito administrativo. A professora Maria de Pietro, ela fala em regime jurídico da administração pública. Então é o regime jurídico da administração pública. Para se referir ao quê? Às regras de direito público e as regras de direito privado. Então vem para mim. O regime jurídico da administração pública envolve todo tipo de regramento que o poder público vai se submeter em suas relações. Então ele abrange as regras de direito público e as regras de direito privado. A gente vai perceber então que o poder público ele nem sempre vai agir somente sobre o regime de direito público. Você vai ver uma relação entre os dois sistemas com a predominância hora de um ou hora de outro. Então, o regime jurídico da administração é qualquer regime jurídico que o poder público possa se submeter. Vamos para a tela? Por outro lado, ela chama de regime jurídico administrativo para se referir às particularidades a que se submete o poder público para desempenhar as suas funções em prol da coletividade. Então, vem para mim. Então, o regime jurídico administrativo, segundo a professora de Pietro, são essas características diferentes
do regime jurídico do poder público. Então, são aquelas situações em que vai existir alguma desigualdade, alguma verticalidade. Então, o regime jurídico administrativo são as regras particulares a que se submete o poder público quando atua em prol da coletividade. O regime jurídico da administração pública pode ser tanto as regras de direito público quanto as regras de direito privado. Vamos para a tela? Então, vamos prosseguir. Dessa forma, no que consiste o nosso regime jurídico administrativo? Ele se resume em um conjunto de prerrogativas e um conjunto de sujeições. O que são prerrogativas? Prerrogativas são poderes diferenciados que colocam a administração justamente nessa situação de superioridade. São privilégios que o poder público possui. As sujeições, por outro lado, são condicionamentos. São restrições. Então, vem para mim. As prerrogativas são privilégios que o poder público possui. Então, são situações que o particular não dispõe. Por exemplo, ocupar temporariamente um bem particular, mesmo que o particular não concorde com isso, desapropriar um imóvel, modificar unilateralmente um contrato administrativo, todas essas são privilégios, são prerrogativas que o poder público possui e o particular não possui. Então são regras que a gente não vai ver lá no âmbito do direito privado. As sujeições, por outro lado, são condicionamentos que o particular também não possui. São condicionamentos do tipo, quando o poder público deseja realizar uma contratação, ele obrigatoriamente deve realizar o procedimento licitatório, permitindo que todos os particulares que possam prestar aquele serviço participem de uma competição em igualdade de condições. Quando o poder público deseja contratar um profissional, ele precisa realizar um concurso público, permitindo que todas as pessoas aptas a desempenhar aquele cargo possam concorrer à vaga. Então, as sujeições são condicionamentos, são restrições que o poder público deve fazer para proteger o patrimônio público e também para proteger o direito individual de todas as pessoas. Por outro lado, as prerrogativas são características que colocam a administração em posição de superioridade. São a forma que o poder público encontra de poder preservar o interesse público. Então, a gente tem um predomínio do interesse coletivo sobre o interesse particular. Daí que surgem, então, as nossas prerrogativas. Então, vamos para a tela? Então, as prerrogativas são algo, digamos assim, de bom, algo de diferenciado que o poder público possui, que ele pode fazer a mais. As sujeições são restrições, algo que o poder público possui a menos do que o particular. Dessa forma, com base nos nossos privilégios e restrições, com as nossas prerrogativas e sujeições, surgem aí os princípios fundamentais ou basilares do direito administrativo, do regime jurídico de direito público. Vejamos quais são eles. Supremacia do interesse público sobre o privado. Então, vem para mim. Quando, numa situação em que há conflito entre o interesse coletivo, o interesse público, e o interesse particular, deve prevalecer o interesse público, o interesse da coletividade. Vamos pegar um pequeno exemplo. O poder público precisa construir uma rodovia que vai facilitar em muito o deslocamento da população. Só que essa rodovia ela passa no meio de um terreno particular. E o particular não concorda em ceder o seu terreno ali para a construção dessa rodovia. Nessa situação, a gente vê aparente conflito entre o poder público, entre o interesse coletivo e o particular. Nessa situação, o poder público poderá desapropriar o terreno, mesmo que o particular não concorde. Claro, preservando aí os direitos individuais daquele cidadão, como o direito à indenização, por exemplo. Então, nessa situação, você vai ter um conflito entre o interesse público e o interesse privado, e vai prevalecer o interesse público. Então, vamos para a tela? Então, a supremacia do interesse público sobre o privado, ele se relaciona justamente com as nossas prerrogativas. Então, aqui nós temos todas aquelas prerrogativas que a gente acabou de falar, como modificar um contrato unilateralmente,
como desapropriar um imóvel de um particular, como ocupar temporariamente um imóvel, como fiscalizar e impor restrições aos particulares. Então, é aqui que a gente encontra o princípio da supremacia do interesse público sobre o privado. Por outro lado, do outro lado da moeda, a gente tem a indisponibilidade do interesse público. Vem para mim? O que é indisponibilidade do interesse público? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que o interesse da coletividade ele é indisponível. Não é o gestor, aquela pessoa que está lá administrando, ela não é dona do patrimônio público, ela não é dona da coisa pública. Quem é dono de tudo é a coletividade, é o povo. Então, o patrimônio público, o interesse público, ele é indisponível. Se ele é indisponível, o gestor, quem estiver lá na posição, a autoridade, ela não pode utilizar aquilo como se fosse seu. Então, por exemplo, quando ela deseja contratar alguma pessoa, ela não pode escolher o amigo, ela deve fazer um concurso público permitindo que todas as pessoas possam concorrer à vaga e que se selecione o melhor candidato, com as ressalvas aí constitucionais que a gente vai ver ao longo do curso. Quando a gente vai alienar um bem, a gente deve fazer um procedimento específico previsto lá na lei de licitações. Quando a gente vai contratar uma empresa, a gente deve fazer uma licitação. E por aí vai. Por quê? Porque o patrimônio é indisponível, ele não pertence à pessoa que está o administrando. É diferente de uma empresa privada. A empresa privada, quando quer contratar um profissional, ela segue as regras que ela desejar. Se ela quiser trazer um amigo, se ela quiser trazer o parente, se ela quiser fazer um processo seletivo, isso é a empresa particular que vai definir o que vai fazer. Da mesma forma, quando ela quer contratar alguém, se ela quiser contratar um parceiro comercial ou a empresa de um amigo, não tem problema nenhum, porque lá o interesse pertence à empresa privada. No poder público, não, o interesse público é indisponível. Então, vamos para a tela? Então, a indisponibilidade, ela vai ser representada por essas coisas que nós acabamos de falar. A necessidade de licitar, a necessidade de fazer o concurso público, a necessidade de observar as regras para alienação de bens, e por aí vai. Então vem para mim. Se a gente for perceber, se a gente for analisar, quando a gente fala de supremacia do interesse público, a gente vê que o poder público ele está acima do particular de certa forma, porque ele possui prerrogativas próprias. Então a gente vê aí um perigo do poder público passar a atacar interesses individuais da população, dele se exacerbar dessas prerrogativas. Então, quando a gente tem do outro lado a indisponibilidade, a gente vê um equilíbrio, porque a indisponibilidade do interesse público, ela possui duas finalidades básicas, finalidades principais, que é a preservação do patrimônio público, do patrimônio da coletividade e também a proteção dos direitos individuais. Então, se de um lado eu tenho prerrogativas, do outro lado eu tenho sujeições e com isso eu tenho um equilíbrio, para que eu não possa atacar os interesses individuais e, ao mesmo tempo, eu possa atender aí às necessidades da coletividade. Vamos para a tela? Por esse motivo, a professora Di Pietro, ela analisa os princípios fundamentais numa vertente diferente. Para ela, são princípios fundamentais a supremacia do interesse público e a legalidade. Mas vem para mim. Mas quando a autora fala em legalidade, quando a gente vai ler lá na obra dela, a gente vê que o sentido que ela dá para o princípio da legalidade é semelhante ao da indisponibilidade nesse caso. Porque a legalidade, ela impõe restrições ao poder público. O poder público só vai poder agir nos termos previstos em lei. Dessa forma, a gente tem um equilíbrio entre as prerrogativas e o interesse individual do cidadão. Então, se por um lado eu posso atender ao interesse da coletividade, eu tenho um predomínio do poder público, do interesse público sobre a coletividade, o princípio da legalidade impõe restrições ou condicionamentos ao poder público para preservar o patrimônio público e os interesses individuais. Então, da mesma forma, a gente tem um equilíbrio entre prerrogativas e sujeições. Então, vamos para a nossa tela? Então, pessoal, só para concluir aqui, a indisponibilidade ou legalidade, de acordo com o autor,
ela serve, então, para fazer um equilíbrio com a supremacia e, com isso, a gente poder, ao mesmo tempo que protege o interesse coletivo, com a nossa supremacia ou prerrogativas, a gente também vai preservar o patrimônio público e também os direitos individuais ou os direitos fundamentais. Tá ok? Então vem para mim. Pessoal, então, muito simples de entender a nossa aula. A gente tem, na hora que a gente fala de regime jurídico administrativo, a gente tem um conjunto de regras que coloca em uma situação de verticalidade. Só que o regime jurídico administrativo, ele é formado de um lado pela supremacia do interesse público e do outro lado pela indisponibilidade do interesse público. A gente viu também que a professora de Pietro, ao invés de indisponibilidade, ela fala em legalidade. Em geral, nos concursos públicos, é adotada os ensinamentos do professor Bandeira de Mello, ou seja, que os princípios fundamentais é o da supremacia do interesse público e do outro lado da indisponibilidade do interesse público. Mas a gente deve ficar atento porque, eventualmente, uma questão de concurso público pode abordar o posicionamento da professora Maria de Pietro. Nunca eles devem colocar na mesma questão os dois posicionamentos sob pena de anular a questão. Preferencialmente, as bancas adotam o posicionamento de Bandeira de Mello, mas a gente deve ficar atento também para a eventual questão que venha abordar aí os ensinamentos da professora de Pietro. Tá ok, pessoal? Muito obrigado. Até o nosso próximo encontro.